Nossa leitura bíblica hoje está no Salmo de número 46. Apenas 3 versículos, os versículos 1, 2 e 3. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Meus queridos, nós estamos nestas últimas semanas, especialmente nesses últimos dias, com muitas perguntas em nossas mentes e corações. Até quando? Até quando nós vamos esperar para chegar lá no pico da pandemia? Até quando a curva de óbitos, de mortes, vai ser devidamente achatada? Até quando haverá o distanciamento social que castiga o nosso coração? Ou, em alguns casos, o isolamento social, a quarentena, o lockdown, quando nós saímos na rua nesse tempo para fazer alguma coisa indispensável, de máscaras, encontramos algum amigo querido, uma pessoa que nos é cara ao coração, e não podemos abraçá-la, pegar nas suas mãos, sentir o seu calor. Até quando? São perguntas que estamos fazendo também para os nossos parentes, para os nossos amigos e principalmente para as instituições que nos dirigem. Quantas informações desencontradas, quantas informações vêm em direção a outra informação que já tínhamos recebido. Todos nós estamos com dificuldades para entender o que está acontecendo. Até quando? E o que dizer da disputa política? Até quando teremos esse sentimento de decepção? Decepção é tristeza. Decepção é algo que acontece no nosso coração quando nós estamos esperando que algo aconteça e isso de fato não acontece. Isso frustra o nosso interior. E o que dizer do medo? Às vezes da raiva, da desorientação, porque está muito claro que ninguém tem a resposta, quando não é aquela vontade de chorar, de ficar num canto, calado. Até quando? E aqui nós podemos lembrar um princípio imutável da nossa vida. Não somos senhores do tempo. Não é errado perguntar até quando. Nós queremos saber, mas nós somos finitos, nós somos temporais. Nós temos um tempo para cumprir a nossa agenda. Nós temos um tempo para realizar aqueles sonhos que acalentamos no nosso
coração. A nossa vida tem um começo e tem um fim. E não somos senhores desse tempo. O sábio Salomão, lá no livro de Eclesiastes, falando que há tempo para tantas coisas, para abraçar, para deixar de abraçar, o que retrata tanto esse tempo que nós estamos vivendo aqui. Ele começa de uma maneira sábia, dizendo que nós somos temporais. Nós podemos dizer que somos prisioneiros do tempo, quando ele diz, ao começar a sua explicação a respeito desse mistério que é o tempo, ele diz assim: há tempo para nascer e há tempo para morrer. Portanto, nós não somos senhores do tempo. As nossas escolhas são restritivas. Eu não tenho capacidade de escolher uma série de coisas da nossa vida. Isso não significa que nós temos um karma na nossa vida, que nós nascemos com um destino que não pode ser mudado. Isso não é verdade. O nosso Deus é um Deus que intervém na história, mas nossas escolhas são restritivas. Eu não escolhi meu nome, gostando ou não, isso até pode mudar, né? Mas eu não escolhi minha aparência pessoal, eu não escolhi a minha situação socioeconômica, eu não escolhi a família onde eu queria nascer. Mas veja o que diz o salmista: Deus é Senhor do tempo. Eu não sou Senhor do tempo, mas Deus é Senhor do tempo. E eu digo mais, é Senhor do tempo e da eternidade. Deus não está preso pelo tempo. Deus já esteve lá, quando o mundo era sem forma e vazia. Ele passou por toda a história, mas ele não para no presente, ele está lá no futuro também. Esse é um mistério. Deus é, o salmista começa dizendo, isso significa que ele é sempre presente, sempre no presente contínuo. E ele se apresenta para nós como refúgio, que é um lugar onde nós podemos nos esconder, um lugar para onde nós podemos fugir, ficar ali, nos refugiar. Ele se apresenta como fortaleza, onde podemos nos sentir seguros, e auxílio, socorro, sempre presente. Portanto, nós podemos estar com ele sempre. Isso nos faz lembrar aquela palavra de Jesus, quando ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Esses dias que nós estamos vivendo parecem muito com o tempo da Segunda Grande Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 e 1945. Durou 6 longos anos. E começou no dia 1º de setembro de 1939, quando o exército alemão invadiu a Polônia. E as pessoas naquela época, como agora, pensavam: não, isso está lá na Polônia, isso está ali na Europa, isso vai se restringir ali à Polônia, talvez vai dar um conflito diplomático. Mas Alemanha, Itália e Japão se uniram, formando o eixo, e a guerra começou a se alastrar. Envolveu Inglaterra, França, União Soviética. E depois que o Japão bombardeou Pearl Harbor, a ilha onde estava a maioria da marinha americana, da marinha de guerra americana, os Estados Unidos também entraram no conflito. E a guerra só iria terminar em novembro de 1945, depois
que os Estados Unidos estouraram o Japão com 2 bombas, Hiroshima e Nagasaki. Eu penso que as pessoas também naquela época faziam esta mesma pergunta. Por isso nós precisamos aprender a andar no ritmo e no tempo de Deus. Nossos passos na vida não podem ser diferentes do compasso de Deus. Hoje está um dia tão lindo, um dia tão bonito, que nós lembramos das mães. Hoje é dia de repensar, porque Deus está acima de todas estas coisas. Hoje é dia de pedir para Ele recalibrar a nossa paciência e andar no ritmo e no tempo de Deus. Significa não temer. Por isso o salmista acrescenta: não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração dos mares, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Apesar de todas as circunstâncias, nós servimos a um Deus que cuida, um Deus que escolheu amar. Por isso Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. O Cordeiro que morto pagou a nossa dívida diante de Deus. Esse Deus que não pode ser preso pelas circunstâncias, que não pode ser contaminado por uma terra que treme, ou por montes que se afundem no coração dos mares, que não pode ser assustado por águas turbulentas, por montes sacudidos na sua fúria. É esse Deus que ama e cuida, e que nos convida a ter paciência e andar no tempo dele. E até paciência Ele pode derramar no nosso coração. Até paciência nós podemos buscar nos celeiros e nas reservas de Deus. Há uma ilustração que esses dias veio ao meu coração, antiga. Conta-se que em Paris, alguns pintores foram convidados para pintar num quadro, numa gravura, o que representava a paz para eles. Terminado o trabalho, o primeiro pintor apresentou uma cena bucólica, uma casa lá no fundo, aquele terreno bonito, gramado, um lago passando, pessoas sentadas na grama, pássaros voando. O outro pintor pintou uma sala. Aquela sala havia lareira, o pai e a mãe estavam ali conversando com os filhos, e aquilo representava a paz, a harmonia na família e no mundo. Mas um terceiro pintor surpreendeu a todos, porque ele pintou um mar com suas ondas batendo num rochedo, ondas fortíssimas, um mar encapelado, como diz o poeta sacro, só que bem no meio daquele rochedo havia um pássaro, havia um ninho, e havia um pássaro naquele ninho, e ele estava ali naquele ninho, naquele buraco, no meio daquelas ondas, protegido por aquele rochedo. E para aquele pintor, isso era paz. Portanto, meus queridos, nós somos convidados
a deixar que a paz de Deus seja derramada no nosso coração nesses dias. E não temer, porque nós estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Por isso não temeremos, embora que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Queridos, não somos senhores do tempo, mas Deus é. Ele é Senhor do tempo e da eternidade. Por isso, nesses dias, mais que nunca, precisamos deixar o Espírito Santo nos ensinar a andar no ritmo e no tempo de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.